Mega não. As tartarugas ninja devem estar uma boa sopa, né, cara? Devem dar um sopão para todos os mendigos do planeta Terra, as tartarugas ninja. Será? Não sei. Bora pra parte mais tensa. É que eu já tava ligado. Bora pra parte mais tensa de TGC até agora. Tensa por quê? Porque é difícil? Não. Porque tem que lembrar de algumas coisas que o tempo é curto. Já é próxima semana as provas e eu não tenho uma super mente como a do Lex Luthor, cara. Não tenho uma mente do Charlie Xavier, doido. Você é doido. Bora lá. Classificação quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia, aptidão que a norma possui para produzir efeitos. Aplicabilidade, forma pela qual se manifestam os efeitos produzidos pela norma. Classificação do professor José Alfonso da Silva acerca da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui nós vamos ter um foco lá no STF sobre normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Existe norma constitucional que seja destituída de qualquer eficácia. Normas de aplicabilidade da norma constitucional. Aplicabilidade direta contra a indireta. Quando eu vejo um xizinho, eu coloco indireto. Fala nisso, o professor lá de TGDC, ele pediu para eu ler um artigo. Só que o problema é que eu li como se eu estivesse lendo aqui no computador, que eu estou muito acostumado em fazer essa leitura para o computador, para vídeo. Aí eu falei artigo tal, depois não sei o que, 2 pontos. Cara, eu tinha esquecido que tinha muita gente lá com vademecum e eu falei com 2 pontos, cara, pelo amor de Deus. Aí depois que eu falei o artigo, eu falei aquela parte que tá escrito assim: vide em lei tal. E o professor dizia, inciso segundo, mas eu continuava terminando lá. Cara, eu tava lendo da maneira errada pra todo mundo, cara. Que piada, que vergonha, cara, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Bora lá. Aplicabilidade direta. Os efeitos são produzidos diretamente pela aplicação da própria norma constitucional. Se lembre disso. Aplicabilidade indireta. Os efeitos são produzidos indiretamente por intermédio de uma outra norma que não é constitucional propriamente. Pode ser a infraconstitucional. Não existe norma constitucional totalmente destituída de eficácia, ao menos eficácia jurídica. Enunciado da norma condicional o ordenamento jurídico. Olha lá, onde está o ordenamento? Olha que coisa, não? Estiver presente. Podendo haver uma variação na produção de efeitos em relação à eficácia social, efeitos práticos e concretos esperados da norma. Sobre esta variação de efeitos recai no estudo aplicabilidade imediata e mediata. Aplicabilidade mediata. Norma constitucional produz seus efeitos a partir do momento que é promulgada e entra em vigor. Os efeitos da norma constitucional não são produzidos assim que é promulgada, no caso da mediata. Deixar isso bem claro. Epa, peraí, escrevi errado e não acredito. Égua, que merda. Como diria o Cebolinha, que merda. Opa, tô usando de caneta na minha frente, cara. Tá legal. Imediata. Essa foi a primeira. Imediata é a norma constitucional que produz seus efeitos a partir do momento que é promulgada e entra em vigor. E vem agora a aplicabilidade mediata, que é os efeitos da norma constitucional não são produzidos assim que é promulgada e entra em vigor, mas em um momento futuro, quando houver a edição de uma norma infraconstitucional que torne possível sua produção de efeitos completos. Aplicabilidade integral, não integral ou reduzida. Aplicabilidade integral. Norma constitucional produz seus efeitos sem qualquer tipo de restrição Aplicabilidade não integral ou reduzida. As normas constitucionais encontram-se sujeitas a restrições e limites impostos por normas infraconstitucionais em relação à sua produção de efeitos.
Normas constitucionais de eficácia plena. É aquela de aplicabilidade direta, imediata e integral. Isto é, produz efeitos por si mesma desde o momento em que entrou em vigor e está apta à produção de efeitos, não possuindo norma infraconstitucional a regulando ou a restringindo. Nem seu alcance é restringido ou também seu sentido. Você tem como exemplo disso o artigo 1º, artigo 15º e o artigo 44º, parágrafo único. Não vou ler, tá? Você pode ler no seu Vademecum, entende? Você pode até procurar na internet, Vademecum, baixa um aí e você lê isso aqui, pronto. Não é difícil. E é da CF, cara. Tem Constituição Federal sendo sendo distribuída gratuitamente. Se fosse assim com a Bíblia, né, cara? Não, mas a Bíblia também não. Não, mas tá aí. Realmente, não se vende um Vademecum de graça. Então não teria pra que vender uma Bíblia de graça, né, cara? Tudo faz pra mim. Então, continuando aqui, dá 14% no meu computador, mas colocar para carregar, que eu nada melhor para fazer mesmo. Tem que estudar, rapaz. Tem que estudar. Próxima semana é o dia de provas, muito bombardeio. Normas definidoras de competência. Dos artigos 21 ao 24 da Constituição Federal, é tratada a competência dos entes federativos, tá? Do artigo 51 e 52, competência da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Do artigo 93 e 94 da Constituição Federal, competência do Presidente da República. Deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu acho que tô sendo meio idiota. É mesmo, mãe. Deixa eu ver aqui, pelo amor do pai. Cadê? Artigo 1º. Eu vou ler mesmo, tanto faz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Artigo 15º. Bora ver onde tá esse bicho. Cadê tu, 15º? Cadê tu? Onde tu tá, rapaz? Onde tu tá? É porque eu tô vendo aqui no celular, então é difícil pra chegar aí logo. Eu preciso de um Vademecum. Eu preciso de um Vademecum, pelo amor do pai. Ai, já chega de tanto texto, pai. Pelo amor de Deus. Artigo 15º. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão procederá nos casos de... Você lê aí, já tô de saco cheio. Artigo 44. Bora ver aqui. Na verdade não vou ler não, tudo não. Pelo amor de Deus. Tem que ter um limite nessas coisas. E limite é o que é muito necessário em certos lugares. Bora lá ver. Característica das normas constitucionais de eficácia plena. Não contenham vedações ou proibições. Não indiquem processo especial para sua execução. Não exijam a elaboração de normas legislativas que lhes complete ou o alcance ou sentido. Normas constitucionais de eficácia contida. Essa foi a plena, agora bora para a contida. Por exemplo, artigo 5º, inciso 13º e artigo 5º, inciso 8º. São normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislativo do legislador ordinário. Eles vão... Sabe qual é o nome desse legislador? Você já até conhece essa piada, né? Normas infraconstitucionais. Beleza. Enquanto o legislador ordinário não expandir a legislação restritiva, a eficácia será plena. É aquela de aplicabilidade direta, imediata e não integral.
Preste bem atenção. Aplicabilidade direta, imediata e não integral. Ou reduzida, como alguns chamam. Isto é, que produz seus efeitos por si mesma, que desde o momento que entrou em vigor está apta à produção de efeitos, mas que poderá ter a abrangência de seus efeitos por norma infraconstitucional. Ou seja, ela precisa de uma norma infraconstitucional para que regule ela, para que ela passe a ter limite e que ela possa, de fato, influenciar na vida dos cidadãos do Estado Democrático de Direito. Normas constitucionais de eficácia limitada. Bora lá. É aquela de aplicabilidade indireta, imediata e não integral. Isto é, o que isso significa? Ela não possui efeitos por si mesma, demandando a existência de uma segunda norma. Em razão disso, não produz seus efeitos de imediato com a sua promulgação e entrada em vigor, tendo desta forma os seus efeitos regulados por esta segunda norma que lhe confere eficácia. Limitada de princípio institutivo organizado. Normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo organizativo. Exemplo, artigo 33, artigo 88 e artigo 113. Bora ver aqui. Norma constitucional que vem organizar determinados entes e até órgãos, ou seja, uma norma de cunho organizatório. Aquele artigo 91, parágrafo 2º, também pode ser considerado um organizatório, porque ele diz que a lei vai dispor acerca do funcionamento da organização do Conselho, é um CMN lá, ou CDM, eu não me lembro exatamente qual era o conselho. Asterisco número 5, que representa as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. São normas constitucionais que se revestem sob a forma de promessas ou programas cuja implementação depende da medição de normas infraconstitucionais. Exemplos disso são o artigo 3º da Constituição Federal, artigo 133, parágrafo 4º e artigo 216, parágrafo 3º. E aqui termina as aulas de TGC. A próxima aula dele vai ser revisão e depois vem a prova. Então é melhor estudar bastante nesse fim de semana e não estudar para vídeo, mas estudar mesmo sem vídeo, porque senão não vai ser tão legal assim. Tá legal? Vamos terminar por aqui. Até a próxima. Não, que até a próxima aqui.